Hey, what's up? This is Tami. Eu sou professora de idiomas e também estudo idiomas. E hoje eu preparei um material para esclarecer um pouco a dúvida que os meus alunos trazem para mim, que é a diferença entre provas de proficiência. O que são provas de proficiência, qual você tem que fazer e o que mais que elas têm de diferente, o que elas têm de igual também. Vamos lá? Começando do começo, então, a primeira coisa que a gente pode entender é para que servem essas provas de proficiência. O que elas são? São provas que vão medir o seu nível de desenvolvimento na língua, o quanto que você consegue se expressar em um certo idioma. A gente vai falar hoje só de inglês, mas essas provas também existem para diversos outros idiomas. Pessoas que estão vindo morar no Brasil e passam por processo de imigração têm que fazer prova de proficiência. Pessoas que estão indo para países que falam francês, espanhol, também têm a respectiva prova de proficiência do idioma delas. Hoje a gente vai se concentrar nas provas de proficiência de inglês, que são as mais famosas do idioma. E para que elas servem? Elas vão ser muito úteis quando você quer estudar em outro país, seja para fazer seu processo de high school, quando você está ainda indo para o ensino médio ou já está no meio do ensino médio. Quando você conclui o ensino médio e quer fazer faculdade fora, você também precisa apresentar algum atestado que demonstre quanto que você consegue dominar dessa língua para que você consiga acompanhar as aulas. Mas não somente graduação, os alunos de MBA, os alunos da academia que fazem mestrado, doutorado também precisam apresentar algum certificado que comprove o nível deles. Fora o pessoal que está indo para estudar em outro país, você também pode precisar de uma prova dessas se você quer mudar de país, se você quer morar em um país que não seja o Brasil e que fale outro idioma. Nos processos de imigração, você precisa também anexar, entre outros documentos, algum documento ali que mostre um nível mínimo, que já eu vou falar qual que ele costuma ser, a gente vai entender melhor isso. Processos de imigração também é necessário você comprovar o seu nível de idioma. Além disso, é uma coisa que também pessoas gostam de apresentar para colocar no currículo delas, por motivos pessoais ou porque a empresa exige. Vamos supor que você trabalha numa área de tecnologia e a empresa onde você trabalha reporta diretamente para países que falam língua inglesa. Seja uma empresa que tem que metida. Seja uma empresa que tenha uma central na Irlanda, nos Estados Unidos, você vai precisar usar muito inglês no dia a dia. É um diferencial no seu currículo, se você vai ter lá, eles vão perceber, ok, essa pessoa provavelmente tem um nível de inglês interessante, vai conseguir se desenvolver, vai conseguir desenrolar as ideias tranquilamente. Também para você comprovar que depois de alguns anos de estudo, depois de dedicação, você finalmente conseguiu um nível X no inglês. Esses são alguns dos motivos que levam as pessoas a fazer essas provas. As principais provas que são aceitas por diversos países e diversas instituições são IELTS e TOEFL. Esse ano também entrou uma prova nova, que é o Duolingo, muito interessante, que a gente vai conversar também mais pra frente. São provas que já têm bastante tempo no mercado, são desenvolvidas o IELTS pelo British Council, ou seja, pelo Conselho Britânico, e o TOEFL por uma instituição chamada ETS. Existem muitos materiais disponíveis na internet que você pode consultar e entender um pouco mais como funcionam as coisas, mas o que eu fiz foi separar as principais semelhanças e principais diferenças, o que você pode encontrar de vantagem em cada uma dessas provas e como você pode decidir qual é a melhor prova para você fazer. Vamos lá? Uma coisa importante de deixar claro é que quando você decide se inscrever mesmo no site, é importantíssimo você verificar se esse é o site oficial da instituição, porque às vezes outros sites vão exigir que você pague uma taxa, mas
vai que não é o site certo. E tenha certeza que você tem um período apto para se inscrever para a prova. Quer dizer, você decidiu que vai fazer a prova hoje. O ideal, segundo os sites dessas próprias instituições, é de 4 meses de antecedência. Talvez você consiga agendar a prova para daqui a um mês, mas não deixa para a última hora. Se você é recomendado de ter 4 meses de antecedência e você sabe que vai precisar desse certificado para um motivo já específico, essa é a margem que eles pedem para que você faça a sua inscrição, tá ok? Não fala que eu não avisei. Agora sim a gente começa a falar um pouco mais sobre essas provas. Quais são as diferenças entre elas, quais são as semelhanças entre elas? Vamos começar com as semelhanças. As duas provas, tanto IELTS quanto TOEFL, elas são provas que vão cobrar gramática de uma maneira contextualizada. Isso quer dizer que não vai ter nenhuma questão na prova pedindo para você simplesmente conjugar o verbo e que não estão perguntando o que isso quer dizer. Você precisa saber usar o verbo e, dentro disso, interpretar um texto. Dentro disso, escrever um parágrafo, falar ou entender o que é dito num áudio. Ligado a isso, uma segunda semelhança que as duas provas têm é que elas vão também abordar as 4 habilidades da língua. Então, tanto IELTS quanto TOEFL vão exigir de você as 4 habilidades: writing, speaking, reading, listening. Agora a gente vai falar um pouquinho das diferenças que as duas provas têm. A primeira coisa que é importantíssima de verificar é onde as provas são aceitas. Vamos supor que você está fazendo uma prova para um determinado objetivo. Vamos falar que é para fazer um mestrado no exterior. E a universidade que você quer se matricular fica no Canadá. É importantíssimo que você entre no site da universidade, dê uma olhada ali no edital e descubra se essa universidade tem preferência por uma das provas ou se ela aceita as duas, porque aí você já começa do jeito certo e já vai saber qual prova vai se preparar. Essas provas normalmente são aceitas em diversos continentes mesmo, então tanto o TOEFL quanto o IELTS vão ser aceitos no Canadá, ou na Irlanda, ou na Nova Zelândia, independente de onde você está pretendendo aplicar, no caso de você estar fazendo a prova por um motivo específico. Outra diferença é que as provas, dentro de cada uma delas mesmo, dentro do IELTS, dentro do TOEFL, existem categorias diferentes. Então, isso é uma outra informação importante de descobrir ali no edital, no caso de uma prova que você está fazendo para se preparar para a carreira de pesquisa, para a carreira de estudo no exterior, ou também para a carreira de aplicar para um visto. Então, dá uma olhada, por exemplo, o IELTS, ele vai ser dividido entre IELTS General e IELTS Academic. E o TOEFL também, TOEFL IBT ou TOEFL Essential. As mais pedidas normalmente são TOEFL IBT e o IELTS também vai ser o General. Mas em caso de você querer fazer um processo de imigração para a Grã-Bretanha, por exemplo, existe uma prova que é específica para isso. E confere ali nos documentos, porque essas coisas vira e mexe mudam, se o IELTS General vai ser aceito ou você vai ter que fazer um IELTS específico para entrar com o processo de pedido de visto ou cidadania. Uma outra diferença muito grande é o tempo de validade desses certificados. O TOEFL tem uma validade de 2 anos. Daqui a 2 anos, se você precisa de novo do TOEFL, você vai ter que fazer mais uma vez a prova para tirar um certificado novo. Já o IELTS, ele não tem um prazo de validade. Ele vai durar por tempo indeterminado. No ano de 2020, por conta da pandemia, teve uma nova prova que entrou aí para o hall de provas que são aceitas em universidades, em algumas vagas de emprego também, que é a prova do Duolingo. Essa é uma prova que também tem validade de 2 anos e dali a 2 anos você precisaria fazer de novo. Com relação a valores, IELTS e TOEFL estão par a par. Mais ou menos R$1.000 até R$1.200 é o valor que você vai precisar desembolsar para fazer uma dessas provas. Aí é a hora que o Duolingo brilha muito para os brasileiros,
porque ele sai a um valor muito inferior a isso, próximo da faixa de R$250. Como essas provas são todas cotadas em dólar, o valor das provas vai variando dependendo da cotação também. Então, esse é um valor aproximado e vai variando dependendo da época que você faz a sua inscrição. É muito importante frisar que todo pagamento que você vai fazer tem que ser feito com um órgão competente. Se você vai fazer os pagamentos pelo website, dá uma olhada, veja que é mesmo a instituição que é responsável pela prova ou pela aplicação dela. Então, confere isso antes de pagar. É muito caro, não dá para pagar errado. Outra diferença também é com relação à data de disponibilidade da prova ao longo do ano. Existe uma outra diferença no IELTS, que é se você faz a prova num papel, com caneta, ou se você faz a prova no computador. As provas que são feitas pelo computador, elas têm muito mais datas disponíveis ao longo do ano. Então, descobre qual que é a forma mais confortável para você de fazer a prova, para você ter certeza que vai ter tempo e vai ter a opção que você deseja num tempo hábil. Agora, beleza, você decidiu a prova, já sabe qual que tem que fazer, precisa se preparar para mais um novo desafio, que é ficar sentado durante o tempo todo da prova e fazer a prova do jeito que você precisa. As provas têm uma duração diferente. O TOEFL vai ter ali um pouco menos de 4 horas no total, sendo 2 partes primeiro, um intervalinho de 10 minutos e então 2 partes para terminar, tudo feito no computador. Já o IELTS é um pouco mais curto. No total, a prova tem 2 horas e 45 de duração, sendo que o speaking leva 15 minutos e é feito no momento separado. Então, você tem que se acostumar a 2 horas e meia de prova, um pouco mais rápido que o TOEFL, né? Já o Duolingo exige que você se dedique 1 hora para fazer a prova. É uma prova um pouco mais rápida que as outras e também pode ser feita na sua casa ou de qualquer outro lugar, desde que tenha um computador, uma caixa de som potente e uma câmera ali apontando para você todo o tempo. Você pode fazer o TOEFL em casa com a prova chamada TOEFL at Home e também pode fazer o TOEFL em centros que são licenciados para fazer a aplicação. Dá uma olhada qual que é melhor, porque às vezes em casa é mais confortável para algumas pessoas, mas a internet tem que estar ali funcionando com certeza. Senão é muito perigoso, muito arriscado você perder a prova e ter que pagar tudo de novo. Já o IELTS é feito em centros de aplicação, tanto o on-paper quanto o computer-based. O speaking, uma diferença é que o speaking do TOEFL, ele é feito com uma máquina. Então você vai responder o que um computador está falando com você num tempo que é deixado. Acabou esse tempo, o áudio vai simplesmente parar de ser gravado e bora pra frente. O speaking do IELTS, apesar dele também ser cronometrado e os aplicadores realmente seguirem o que tem que seguir, ele é feito com uma pessoa. Tá aí também uma outra diferença que faz com que as pessoas que podem escolher pendam mais para um lado ou mais para outro. De qualquer forma, o que fica assim para mim de dica é: pratica os dois. Conversa com uma pessoa, um professor para você treinar e também faz o teste de cronometrar seu tempo e aí você descobre o que é melhor para você. Também vai te ajudar a decidir. De qualquer forma, é treino, gente, não tem muito mistério. Finalmente, os resultados. Você fez a prova, venceu medos, inseguranças, entregou. Parabéns! Agora você precisa esperar para que os resultados cheguem na sua casa. Isso também é importantíssimo para levar em consideração se você tem ali um tempo limite para entregar tudo, hein? Não esquece que você precisa esperar para ter os resultados em casa. Segundo o site oficial, o IELTS leva 13 dias para te entregar os resultados. O paper-based costuma demorar total de 13 dias, o computer-based costuma ser um pouquinho mais rápido, mas é importante você ali contar com 13 dias, 2 semanas, para ter certeza que vai dar tempo de fazer tudo. TOEFL é um pouco mais rápido. TOEFL também, segundo o site oficial, leva 8 dias para te dar o resultado. Já o Duolingo se propõe a devolver o resultado em até 48 horas.
Eu fiz a prova do Duolingo recentemente e eles cumpriram com o prazo determinado. Foi muito legal, com gráficos e todas as informações. Vou adorar falar um pouco mais do Duolingo no futuro. Vocês querem? Então tá aí, essas foram as principais diferenças entre as provas IELTS, TOEFL e Duolingo. Ainda falta muita coisa pra gente conversar. Por exemplo, o que significa tirar A1, B2, C1 e o que você tem que tirar dependendo do que você gostaria? Existe alguma correspondência entre o TOEFL e o IELTS? Como que você pode se preparar para isso? Se você quer saber um pouco mais sobre essas outras questões, vão ter outros vídeos. É só você se inscrever no canal, curtir. Quer ajudar o projeto? Compartilha com pessoas que querem fazer uma dessas provas, seja IELTS, TOEFL, Duolingo. Estou muito interessada em compartilhar mais dicas e quero saber também o que você quer saber, como que está sendo essa grande aventura de estudar idiomas para você. Muito obrigada e bye!